Bom é estarmos na presença de Deus. Bom é buscarmos ao Senhor enquanto nós podemos achá-lo. Diz a palavra de Deus que virá dias em que buscarão o Senhor e não o acharão. Hoje ainda é tempo de buscar a Deus e achar a Deus, estar na presença de Deus, ouvir a voz de Deus, sermos tocados pelo Senhor, porque o seu Espírito Santo se faz presente nessa terra. Nós cremos que haverá um tempo em que o Espírito de Deus, juntamente com a igreja, será tirado da terra, né? E ai daqueles que ficarem, né, nesse tempo. Mas nós estamos aqui hoje, cremos no poder que há no sangue e no nome de Jesus. Cremos que o sangue de Jesus é poderoso para perdoar pecados, amém? E cremos que no nome de Jesus está toda a autoridade para quebrar e destruir todo o mal. Então eu quero dizer para você, debaixo do sangue de Jesus, você tem intimidade com Deus, e debaixo da unção e do poder que está sobre o nome de Jesus, você tem poder de Deus para vencer. E eu quero começar aqui, irmãos, nessa noite pensando sobre Davi, num momento bastante complexo da vida dele, num momento bastante difícil da vida de Davi, que foi aquele momento quando ele estava fugindo de Saul, porque Saul permitiu que entrasse no seu coração um ciúme, uma inveja, um ódio contra Davi, gratuitamente, porque Davi não havia feito nada contra ele. Porém Saul começou a entender que Davi poderia em algum momento ser aquele que substituiria ele em relação ao propósito de ser rei de Israel. E aquilo começou a entrar no coração de Saul de forma errada, e Saul começou a perseguir a Davi. E Davi acabou indo parar num lugar muito interessante chamado a Caverna de Adulão. Quantos ouviram falar da Caverna de Adulão aí? Então nós vamos falar um pouco dessa caverna aqui nessa noite. E essa caverna, onde Davi parou, onde muitas coisas importantes aconteceram na sua vida, ela está registrada aqui no livro do profeta Samuel, no livro primeiro do profeta Samuel, 1 Samuel, capítulo 22, versículo 1, eu vou estar lendo, os irmãos acompanhem aí, quem estiver com a Bíblia aberta, a leitura da palavra. Então diz assim: então Davi se retirou dali e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram-no seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele, e ajuntou-se a ele todo homem que se achava em aperto, e todo homem endividado, e todo homem de espírito amargurado, e ele se fez capitão deles, e eram com ele uns 400 homens. E foi Davi dali a Mispá dos Moabitas, e disse ao rei dos Moabitas: deixe estar meu pai e minha mãe convosco, até que saiba o que Deus há de fazer de mim. Até que se saiba o que Deus há de fazer de mim. Irmãos, Davi, ele estava no momento de sofrimento, no momento de aflição, no momento de solidão, passando por um momento muito grande de incompreensão. Ou seja, Davi estava no sofrimento, Davi estava passando por um momento de sofrimento na vida, e o causador desse sofrimento era Saul, que o estava perseguindo. E nessa noite eu quero pensar com os irmãos aqui, que dentro dessa caverna, situações importantes aconteceram na vida de Davi, e ele saiu dessa caverna diferente de como ele entrou nessa caverna. Essa caverna é um marco de mudança, é um marco de transformação, é um marco de capacitação, é um marco de empoderamento, né? Às vezes estarmos numa caverna, pensarmos em nossas vidas como alguém que está numa caverna, passando por aflição, passando por sofrimento, se sentindo solitário, se sentindo incompreendido, não é bom. Se eu perguntar aqui para qualquer um nessa noite, quem quer ficar numa caverna, escondido, solitário, sofrendo, passando por aflição? Ninguém vê nada de bom nisso, ninguém vê ganho nessa situação, mas Deus via ganho naquela situação para a vida de Davi. E às vezes, queridos, trazendo isso para a nossa vida, nós que estamos aqui hoje, às vezes nós passamos por situações que também trazem ao nosso coração medo, que também trazem ao nosso coração sentimento de sofrimento, de dor, de aflição, e às vezes a gente acha que ali naquele momento nada de bom está acontecendo. Pois eu quero dizer para você, às vezes você está errado, porque Deus existe apesar da dor, porque Deus se faz presente na sua vida apesar dos seus problemas.
e Ele sempre trabalha para que aquilo que nos cerca possa nos beneficiar de alguma maneira. Por isso está escrito na palavra de Deus que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, aqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, até as coisas que são aparentemente ruins, às vezes podem estar cooperando para o seu bem. Amém, irmãos? É possível aprender nesses momentos? É possível. É possível crescer nesses momentos? É possível. É possível passar por esses momentos e sair melhor desses momentos? É possível. É possível entrar nessas situações e sair dessa situação uma pessoa melhor? É possível, quando Deus está dirigindo as coisas na nossa vida. E na vida de Davi, nada acontecia sem a direção de Deus. Às vezes nós achamos que, porque aparentemente o mal está prevalecendo, Deus está falhando. Deus não falha com seus servos. Deus não falha com você, Lourenço. Deus não falha com você, Kleber, com você, Diva. Deus não falha com você, Lúcia. Deus não falha com nenhum de nós. Ele é fiel para cumprir o que Ele prometeu. O que Deus prometeu, Ele faz. Ele prometeu que Davi sentaria no trono de Israel, e Davi sentou. Amém, igreja? Ele prometeu que em Cristo, eu e você, se ficarmos firmes em Cristo até o fim, nós chegaremos ao final da nossa caminhada, e o destino será o céu de glória que Ele preparou para nós. Quem acredita que Ele vai cumprir essa promessa? Mas cabe a nós enfrentarmos os desafios do caminho, cabe a nós passarmos pelas dificuldades que nós precisamos enfrentar. E eu quero dizer para você, em Adulão, na caverna de Adulão, eu e você podemos aprender. Amém? Eu e você podemos aprender. Eu quero dizer para você, na caverna de Adulão, aprenda. Aprenda o que, pastor? Aprenda que todo cenário desfavorável que muitas vezes está contra a sua vida, nunca terá o poder de impedir que Deus te favoreça. Amém? Todo cenário desfavorável que muitas vezes está diante de você, que às vezes está diante de mim, não tem o poder de impedir Deus de nos favorecer. Diga assim: o cenário desfavorável não vai impedir Deus de me favorecer. Vamos dizer de novo: o cenário desfavorável não vai impedir Deus de me favorecer. Que essa palavra entre no teu coração hoje, que essa palavra entre na tua alma hoje, que essa palavra entre no teu espírito hoje, porque eu quero dizer para você, querido, se Deus te favorece, se Deus está te favorecendo, não tem cenário desfavorável que consiga prevalecer na sua vida. Eu quero dizer para você, querido, Davi era de Deus? Sim ou não? Sim ou não, igreja? Davi estava com Deus? Sim ou não, igreja? Davi era favorecido por Deus? Sim. Mas o fato, irmãos, o fato que nós não podemos desprezar e ignorar é que, apesar de Davi ser um homem de Deus, apesar de Davi estar com Deus, apesar de Davi ser favorecido por Deus, Deus não impediu ele de passar por aflições. Deus não impediu ele de passar por situações de solidão, por situações de sofrimento, por situações de dor, mesmo ele estando com Deus, e mesmo Deus estando com ele. Vou repetir: Davi estava com Deus, Davi era de Deus, Davi era favorecido por Deus, mas Deus não impediu que ele sofresse. Deus não impediu que a aflição chegasse na sua vida. Deus não impediu que a dor, o sofrimento fizessem parte da sua caminhada. E o nosso problema é que muitas vezes a gente pensa assim: eu sou de Deus, sou servo de Deus, sou serva de Deus, tudo vai ficar facinho para mim, não vai ter problema, não vai ter dificuldade, não vai ter dor, não vai ter sofrimento. E eu quero dizer para você, se você pensa assim, você está enganado, você está enganada, porque, irmãos, se há uma coisa que muitas vezes tem com fartura na vida de quem serve a Deus, é sofrimento, é luta, é batalha, são dificuldades.
Às vezes você tem que aprender a lidar com os altos e baixos da vida. Por quê? Porque a vida tem altos, mas também tem baixos. Altos e baixos. Davi teve um momento que ele venceu Golias. Irmãos, todo mundo carregou no colo. Davi foi aplaudido, o nome dele foi ovacionado. Davi foi no topo, foi lá no pódio, né? E ele chegava na cidade e as mulheres, né? Todo mundo cantava: lá vem Davi, ele matou os seus milhares. Daqui a pouco começaram a cantar que ele matou os seus 10 milhares. Saul matou milhares, mas Davi matou os seus 10 milhares. Palmas, né? Herói. Mas de repente ele começa a ser perseguido, e aquela situação de estar por cima passou, aquela situação de ser aplaudido passou, aquela situação de ser carregado no colo passou. E muitas daquelas pessoas que aplaudiram ele no passado agora estavam querendo apunhalar ele pelas costas, agora estavam esperando o momento para puxar o seu tapete. Por quê? Porque a vida tem altos e baixos. E sabe qual é o nosso desafio? Passar pelos altos e baixos da vida sem desanimar. Eu estou animado porque eu estou por cima, porque tudo está dando certo para mim, porque está todo mundo me aplaudindo, porque está todo mundo gritando meu nome, porque eu estou vencendo com Deus. Eu estou animado, mas agora eu não estou vivendo esse momento. Ninguém está me aplaudindo, ninguém está me carregando no colo. Pelo contrário, todo mundo que estava a meu favor agora está contra mim, mas eu continuo animado, porque Deus está comigo, porque o Deus que caminha comigo nas vitórias, também caminha comigo nos momentos de fracasso, de dor e de sofrimento. Você tem que saber quem é a fonte da sua alegria, aonde está a fonte da sua paz, da sua alegria. Se você colocar as riquezas, as bênçãos, as vitórias como sendo a fonte da sua paz, da sua alegria, a sua alegria será passageira, porque haverá momentos em que essas situações serão tiradas de você, e aí, como foram tiradas de você, a sua alegria vai embora, o seu prazer vai embora, o seu ânimo vai embora. Quem anda com Deus precisa estar preparado para estar por cima, mas também precisa estar preparado para passar por momentos em que vai estar por baixo, porque Deus se faz presente quando as coisas estão bem e quando as coisas não estão bem. Eu quero dizer uma coisa para você, querido: o cenário desfavorável nunca terá poder de impedir Deus de te favorecer. Saul estava perseguindo Davi, Saul queria matar Davi, mas só que Davi encontrou um refúgio, um esconderijo, um lugar onde ele foi protegido, um lugar onde Deus o escondeu dos seus inimigos. As cavernas de Adulão são um complexo de cavernas que ficam no vale de Elá, e é um complexo enorme de cavernas que quem não conhece entra lá e se perde. Davi conhecia as cavernas que estavam ali, ele conhecia a caverna de Adulão. E eu quero perguntar para você, querido: quem foi que criou a caverna de Adulão? Quem foi que criou as cavernas de Adulão, irmão Kleber? Deus. Aquelas cavernas são obras das mãos de Deus. Foi Deus que criou aquelas cavernas. Elas estavam colocadas ali, naquele lugar, estrategicamente, porque elas serviriam de repouso, elas serviriam de refúgio, elas serviriam de proteção para o ungido de Deus, para aquele que era protegido por Deus, para aquele que era guardado por Deus, para aquele com quem Deus tinha um plano de bênção. No meio da perseguição tinha refúgio de Deus, no meio da perseguição tinha esconderijo de Deus, no meio da perseguição tinha proteção de Deus. Tinha perseguição, mas tinha proteção de Deus. Tinha luta, tinha sofrimento, mas tinha proteção de Deus. Deus estava protegendo. Eu quero dizer para você: no meio das suas lutas existe a provisão de Deus para te proteger, existe a proteção de Deus para te livrar dos seus inimigos, para te esconder dos seus inimigos, para que os seus inimigos não te achem, para que os seus inimigos não te encontrem. Saul não conseguiu encontrar Davi naquele lugar. Por quê? Porque aquele lugar foi preparado por Deus para guardar Davi das mãos de Saul. Eu quero dizer para você, querido: às vezes você reclama
porque está passando por luta, você reclama porque está passando por dificuldades. Ao invés de você ficar olhando para as dificuldades, reconheça que no meio das dificuldades existe um Deus que está te guardando, existe um Deus que está te protegendo, existe um Deus que está livrando a sua vida da morte. Quantas vezes o inimigo lambeu o chão querendo o seu sangue, mas não teve essa oportunidade, porque Jeová, o Senhor da glória, estendeu a sua mão sobre você e disse: nele você não toca, nela você não toca, porque ela é minha, ele é meu, eu guardo, eu protejo, eu escondo. O Senhor esconde quem é dele, o Senhor guarda quem é dele, o Senhor compra a briga daqueles que o servem. Eu quero dizer para você nessa noite: ai daqueles que se levantarem para brigar com você. Por quê, pastor? Porque terão que enfrentar aquele que vai à tua frente, porque terão que enfrentar aquele que vai adiante de você, e aquele que vai adiante de você não conhece derrotas. Aquele que vai adiante de você nunca perdeu uma batalha, porque é o Senhor dos exércitos. Por isso o nome dele é Senhor dos exércitos, porque ele comanda todos os exércitos que existem. Não existe exército que ele não comande, não existe exército que não esteja debaixo do seu poder. Ele é o Senhor que batalha as nossas lutas. Eu quero dizer para você, querido, na caverna de Adulão, aprenda que Deus não vai te poupar de passar pelas aflições, mas Ele vai te favorecer no momento em que elas findarem na sua vida, te dando a vitória. Deus não vai impedir a aflição de chegar, o problema de chegar, a luta de chegar. O favorecimento dele vai se manifestar no final, quando ele tiver que decretar a tua vitória e a derrota dos seus inimigos. Foi assim com Daniel. Deus impediu Daniel de ir para a cova dos leões, irmãos. Mas Daniel não era um servo fiel, orava 3 vezes ao dia, de manhã, meio-dia, à noite, não desobedecia em nada a Deus. Mas Deus impediu ele de ir para a cova dos leões? Não impediu. Ele foi para a cova, sendo fiel, sendo íntegro, sendo reto, fazendo a vontade de Deus em todos os sentidos. Foi para a cova. Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha de fogo ardente, mesmo batendo o pé, dizendo que eles eram fiéis a Deus até o tutano, dizendo que eles eram fiéis a Deus até o fim. Ele disse assim: rei, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser, o nosso Deus, Ele nos livrará da sua mão, e se Ele não livrar, mesmo assim nós não nos dobraremos diante da sua estátua. Que coragem, irmãos! Aqueles 3 jovens, eles disseram: nosso Deus vai nos livrar, e se não livrar, a gente não vai se dobrar, porque esses joelhinhos aqui só se dobram diante do Deus Todo-Poderoso, não se dobram diante de estátua de ninguém, de homem algum, de qualquer entidade desse mundo, só se dobra diante do Senhor. Aleluia. Não negocie a tua fidelidade com Deus. Sadraque, Mesaque e Abednego não disseram assim: olha, nós só vamos ser fiéis a Deus se Ele nos livrar. Eles não disseram isso. Eles disseram: se Ele livrar, a gente vai ser fiel, e se não livrar, a gente vai permanecer fiel. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus também. Se Ele livrar, Ele é Deus. Se não livrar, continua sendo Deus e nós o serviremos. Sabe o que acontece quando alguém age assim? Deus favorece essa pessoa. Diante da fornalha, eles foram favorecidos. Na cova dos leões, Daniel foi favorecido. Não teve comida para os leões naquela noite com Daniel lá dentro, mas de manhã Deus deu um banquete para aqueles leões, aqueles que perseguiram Daniel. Diz a palavra de Deus, irmãos, que o rei Dário ficou tão feliz ao ouvir a voz de Daniel, porque o rei Dário falou assim: Daniel, eu não posso te livrar, eu decretei, eu coloquei meu anel ali, eu selei, eu não posso, mas o Deus a quem tu serves continuamente
Ele te livrará. E eu fico imaginando que o rei Dário nem dormiu aquela noite, irmão. Ele ficou esperando para ver o que ia acontecer de manhã. Quando ele chegou lá, e ele gritou: Daniel. Daniel falou: opa, estou aqui, rei, tranquilo, hein? Os leõezinhos aqui mansinhos, gente boa esse leão. Irmãos, a hora que ele saiu da caverna, diz a palavra que os que colocaram ele lá foram levados na porta da caverna. Antes de chegar na caverna, os leões se apoderaram deles e os estraçalharam. Eu quero dizer para você, querido, o mesmo Deus que te dá vitória contra a ação dos seus inimigos é aquele que estraçalha os seus inimigos, é aquele que põe fim nos seus inimigos, porque Ele faz a obra completa. Ele te livra, Ele te guarda, e Ele também derrota aqueles que se levantaram contra a sua vida. O cenário desfavorável, seja ele qual for, não vai impedir Deus de te favorecer. Mas pastor, como é que o senhor disse que Deus vai me favorecer como favoreceu Davi? Irmão, eu digo para você que você está em mais condições ainda de ser favorecido do que Davi hoje, do que Davi foi naquela época. Por quê? Porque hoje você está em Cristo. Amém? Quem está em Cristo aí? Se você entregou sua vida para Jesus, declarou que Ele é Senhor e Salvador da sua vida, todo o favorecimento de Deus está sobre você. Todas as bênçãos de Deus estão sobre você, porque a Bíblia diz que Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, tem bênção lá que você nem imagina que tem, mas já está lá. Na hora certa, Deus libera. Ou seja, tem favorecimento maior do que esse? Por isso eu quero dizer para você, anima o teu coração nessa noite. Talvez você que veio aqui nessa noite entrou aqui desanimado, entrou aqui desanimada, porque o cenário que te cerca é desfavorável. É um cenário de dor, é um cenário de sofrimento, porque você está olhando para uma enfermidade que está te fazendo sofrer, porque você está olhando para um problema de família, um problema dentro da sua casa, que você não consegue resolver, porque você está olhando para uma situação financeira amarga, aonde o que está chegando na sua mão não é suficiente para honrar os seus compromissos. Talvez o cenário seja difícil para você, mas eu quero dizer para você, com o cenário ruim, ou o cenário péssimo, ou o cenário horrível, Deus vai te favorecer. Deus vai te favorecer. Deus vai entrar com provisão na tua causa. Existe uma caverna de Adulão para você, aonde o Senhor te guarda, aonde o Senhor te livra, aonde o Senhor coloca você em segurança. Assim como o Senhor criou aquela caverna e foi uma provisão de Deus para a vida de Davi, eu quero profetizar nessa noite, na autoridade do Espírito Santo, que o Senhor está criando uma provisão para a tua vida hoje, que o Senhor está criando uma providência para a tua casa hoje, que o Senhor está criando uma provisão para você hoje, em nome de Jesus. Quem tem fé, receba essa palavra, porque o Senhor é Deus que cria provisões e providência para os seus servos. Então somente creia, porque o Senhor é fiel para cumprir o que Ele disse. Na caverna de Adulão, aprenda que o fracasso, presta atenção, o fracasso não está em passar pelo fracasso, mas em desistir diante do fracasso. Vou repetir, o fracasso não está em passar pelo fracasso, mas em desistir diante do fracasso. Deus não levanta desistentes, Deus levanta pessoas que passam pelo fracasso, mas se levantam, colocam-se em pé e avançam para vencer. Fracassar não é problema, irmão. Fracassar não é vergonhoso. Às vezes a gente fracassa em alguns momentos da vida. Davi estava se sentindo fracassado nesse momento, por quê? Porque ele perdeu o contato com o palácio, ele perdeu o contato com as pessoas que ele amava, porque ele foi separado do ambiente da prosperidade e agora ele estava no ambiente da escassez.
no ambiente da miséria. Eles estavam passando por aquela situação. E quer queira, quer não, isso faz a gente se sentir fracassado. Passar pelo fracasso não é o problema é desistir diante do fracasso. Fala para o seu irmão, e não desista. Tem vitória para você. Tem vitória para você. Tem vitória para esta igreja. Tem vitória para cada um de nós aqui, andar e assobiar nessa noite, em nome de Jesus. Quem já ouviu falar em Michael Jordan? Uma lenda do basquete. Pega a história dele. Teve um momento na vida dele em que ele foi cortado do time de basquete onde ele estudava. Ele voltou para casa e chorou uma noite inteira. No dia seguinte ele tomou uma decisão: eu vou chegar todos os dias meia hora mais cedo e vou começar a treinar mais do que todos os outros. E ele começou a fazer isso. Ele acordou na manhã seguinte diferente, determinado a não deixar que aquela situação impactasse a sua vida e levasse ele a se sentir permanentemente derrotado. Ele chegou e começou a treinar meia hora antes. A partir dali, ele foi reintegrado ao time, e dali em diante ele nunca mais foi reserva de ninguém. Ele disse que ele errou mais de 9.000 cestas, que ele perdeu mais de 300 jogos, que houve 26 oportunidades em que o jogo estava na final e a decisão estava nas mãos dele, e ele podia acertar a cesta e trazer a vitória para o seu time, e ele fracassou nessas 26 vezes, mas nada disso o impediu de avançar e se tornar uma lenda no basquete. Quem inventou a lâmpada? Hoje a gente tem a lâmpada. Foi um homem chamado Thomas Edison. Ele fracassou 1000 vezes, ou mais de 1000 vezes. E quando diziam para ele: o senhor fracassou mais de 1000 vezes, ele falou: não, eu não fracassei mais de 1000 vezes. Eu aprendi 1001 maneiras de como não fazer a lâmpada. Mas eu não fracassei porque eu fiz a lâmpada. Em outras palavras, ele não desistiu porque fracassou 1000 vezes. Você tentaria 1000 vezes, se sentindo fracassado, e não desistiria no meio do caminho? Jefté, um homem da Bíblia, um juiz, nasceu filho de uma prostituta, tinha tudo para não ser ninguém na vida, foi rejeitado, desprezado pela sua família, mandado embora. Mas o Senhor disse: eu escolhi Jefté, vai todo mundo atrás dele. Mandou todo mundo atrás de Jefté, tiveram que pedir perdão para ele e trazer ele de volta. Eu quero dizer para você, querido, quando ninguém vê valor em você, Deus vê. Amém? Quando ninguém vê valor em você, Deus já viu o seu valor. Deus disse: tem valor para mim, tem valor para mim. Não desista, porque o fracasso apareceu. Passou o momento de fracasso. Quero dizer para você, querido, fracasso na vida do crente são experiências momentâneas que Deus nos dá, que Deus permite para que possamos desenvolver valores importantes que no coração de Deus Ele considera importante. Fracassos são experiências momentâneas, elas passam, mas lá dentro do fracasso você cresce, você aprende, porque você aprende a perseverar. Amém? Você aprende a perseverar, você aprende a perseverar, você aprende a ser determinado, você aprende a crer na mudança, você aprende a desenvolver fé na mudança. Quem acredita que as coisas podem mudar? Pela fé. Então você já está dando um passo de vitória nessa noite. Fracassos muitas vezes são permitidos para que você aprenda a ser mais perseverante, a lutar mais, a ser mais determinado, a não desistir com facilidade. As suas lutas, os seus problemas, as suas aflições, elas existem para aumentar o tamanho da sua vitória.
Porque se a luta for pequenininha, a vitória será pequena. É que nem alguém chegar assim e falar: Davi, o grande guerreiro que venceu um anão. Impactaria a vida de uma pessoa, irmãos? Olha, o pastor Gaudilei, homem de fé, venceu uma gripe. Impactaria a vida de alguém, irmãos? Vencer uma gripe não é grande coisa. Agora se falar, olha, Lourenço enfrentou uma perda grave na família, veio uma enfermidade na vida do irmão, um câncer terrível e tal, todo mundo se mobilizou, orou, e enfim, pelo poder de Deus, o câncer foi removido, a vitória veio. Impacta ou não impacta, irmãos? Mas ninguém quer passar pelo momento da dor, ninguém quer passar pelo momento da dificuldade, mas é ali que Deus está construindo uma vitória grandiosa que vai impactar muitas vidas através da sua vida. Davi precisou passar pela caverna de Adulão, porque ali o Senhor estaria impactando através da vida dele outras vidas que estavam ali com ele. Eu quero dizer para você, querido, o que Deus tem com você vai se espalhar na vida de outras pessoas. Amém? O que Deus tem com você vai se espalhar, vai movimentar outras vidas. O levantar de Deus na tua vida levantará outros, colocará outros em pé. O mesmo Deus que te levanta, levanta aqueles que estão contigo na caminhada. Davi estava ali, irmãos, num lugar de fracasso, mas ele não desistiu, até que as coisas mudassem. Eu quero dizer para você, não desista, creia na mudança, creia que as coisas podem mudar, creia que aquilo que você está vivendo hoje não será o destino da sua vida até o fim dela. É um momento, e esse momento vai passar em nome de Jesus. Esse momento vai passar, e você vai crescer, e você vai expandir, e você vai prosperar, porque esse momento é para o teu crescimento. Esse momento não é para te matar, esse momento não é para te sepultar, esse momento é para te levantar diferente, para você conquistar aquilo que Deus preparou para você. Amém, igreja? Na caverna de Adulão, aprenda que muitas vezes os problemas, as dificuldades é uma estratégia de Deus para te aproximar mais dos seus familiares. Quem tem família aí? É difícil às vezes lidar com família, não é não, irmãos? Às vezes quando está tudo tranquilo, ninguém se aproxima, cada um no seu canto, mas acontece um problema, acontece uma dificuldade, alguém morre. Quem já encontrou parente que fazia 10, 15 anos que não via num velório? Parece que velório ajunta as pessoas, hein, irmãos? Olha, faz tempo, rapaz, você engordou, você isso, aquilo. Aí vem todas aquelas conversas, né? Porque muito tempo que não via, né? Mas morreu alguém, precisou morrer alguém, para o pessoal se unir, se ajuntar de novo. Aqui nesse texto, irmãos, diz que os familiares de Davi foram ao encontro dele. Diz aqui: então Davi se retirou e escapou para a caverna de Adulão, e ouviram seus irmãos e toda a casa de seu pai, e desceram ali para ter com ele. Versículo 1. Davi e seus irmãos não se davam bem. Eliabe não suportava Davi. Tanto é que quando Davi foi ao campo para lutar com Golias, Eliabe praticamente o expulsou, mandou de volta para casa. Eles não gostavam de Davi. Mas quando essa situação veio, quando Davi estava lá naquela caverna, passando aquele momento de luta, de aflição, de sofrimento, de dor, Deus usou essa situação para tocar no coração dos seus irmãos, e eles desceram até Davi, e ali eles estiveram juntos, ali eles se abraçaram, ali eles se reconciliaram, ali eles renovaram os laços de amor fraterno em família. Às vezes as dificuldades aparecem para que aqueles que estão longe
se aproximem mais. Quem dentro da sua casa você precisa visitar? Quem dentro da sua família você precisa se aproximar mais? Às vezes você está distante, você fala, aquela pessoa para mim não existe, mas muitas vezes Deus está trabalhando para que haja uma aproximação, para que o valor das pessoas possam voltar a ficar em evidência no coração uns dos outros. Sua família tem valor, amém, irmãos? Seus familiares têm valor, e você precisa muitas vezes ver um problema como uma oportunidade que Deus está dando para que ali haja conserto, para que ali haja reconciliação, para que ali haja aproximação. Aprenda, Caverna de Adulão foi um lugar de restauração familiar. A família, os laços de amor da família foram restaurados. Por isso eu digo que na Caverna de Adulão tem muita coisa para aprender. Existe restauração lá dentro, existe restauração no momento da dor, da dificuldade, existe reconciliação. Amém, igreja? Na Caverna de Adulão, aprenda a olhar para o sofrimento como uma oportunidade de Deus autenticar aos olhos das pessoas quem você é, para que aqueles que estão à sua volta possam seguir você e receber a fé no seu Deus, a fé que você carrega no Deus que você serve. Amém? Diz a palavra de Deus, quando Davi foi para aquela caverna, ele encontrou quantos homens lá, irmãos? Quantos homens tinham lá? 400. Olha só como é que eram esses homens. Eram homens que estavam em aperto, eram homens que estavam endividados, e eram homens que estavam com o espírito amargurado. Só tinha gente ali com problema, gente endividada, gente amargurada, gente em aperto. Mas essas pessoas encontraram ali em Davi um homem de Deus. Eles encontraram ali em Davi alguém que os ensinou a confiar no Senhor, porque naquela caverna aqueles homens viram Davi orar, viram Davi buscar a Deus, viram Davi colocar a sua esperança no Senhor. Existem 2 salmos que foram escritos por Davi como fruto dessa experiência na Caverna de Adulão. Um é o Salmo 57 e o outro é o Salmo 142. No Salmo 57, Davi diz assim, versículo 1: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. À sombra das tuas asas eu me abrigo, até que passem as calamidades. Até que as calamidades passem, eu me escondo debaixo das tuas asas. Amém, igreja? Salmo 142, versículo 5: olha à minha direita e vê, Senhor, pois não há quem me reconheça, nenhum lugar de refúgio, ninguém que por mim se interesse. A ti clamo, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, o meu quinhão na terra dos viventes. No lugar da aflição, no lugar da angústia, no lugar do sofrimento, Davi estava orando. Como é que você está enfrentando o seu sofrimento? Como é que você está passando pela aflição? Como é que você está passando pela luta? Davi enfrentou a luta orando. Davi enfrentou a luta se refugiando em Deus. Mais do que se refugiar na caverna, Davi se refugiou no Deus que fez a caverna. Ele disse ao Senhor: tu és o meu refúgio, e debaixo das tuas asas eu me escondo. Aquela esperança que Davi tinha em Deus entrou no coração daqueles homens, entrou no coração daqueles 400 homens endividados, amargurados de espírito, homens que estavam em apertos. Irmãos, aqueles homens, eles entraram ali endividados, em aperto, com o coração amargurado, mas saiu dali 400 valentes. Entraram ali homens derrotados, mas saíram dali 400 valentes de Deus.
Na caverna de Adulão, Deus levanta os valentes. Amém? Deus está fazendo um valente em você nessa noite. Deus está olhando para a tua vida e está vendo em você um valente, alguém que passou pela amargura de espírito, pelo endividamento, que passou pelo aperto, mas que aprendeu a confiar que existe um Deus que levanta os abatidos de espírito, que existe um Deus que põe em pé os que estão caídos. E aqueles homens, irmãos, 400 homens, eles jamais abandonaram Davi, se tornaram o exército de Davi para sempre ali enquanto Davi viveu. E eu quero dizer uma coisa para você: quem passa com você pela dor, caminha com você aonde for. Amém? Quem passa com você pela dor, vai com você para onde for, não te abandona mais, não te deixa mais. Tem gente que só anda com você quando tudo vai bem. Tem gente que só anda com você na prosperidade. Essas pessoas acabam, às vezes, te abandonando no meio do caminho, porque elas olhavam para aquilo que você tinha. Davi estava junto com os que não tinham nada, e com os que não tinham nada, eles foram levantados pelo Deus que tinha tudo. E eles jamais abandonaram a Davi. Eu quero dizer para você: aprenda a andar com pessoas que estão com você quando você está na dor. Valorize quem está com você quando você não tem nada para dar. Valorize quem está do teu lado quando você está por baixo, porque essas pessoas verdadeiramente se preocupam com a sua vida. Quem anda com você quando tudo está bem, desconfie. Pode ser que está com você apenas por interesse, mas quem está com você na dor está com você porque vê valor em você. Quem recebe essa palavra, aprenda em Adulão. Aprenda a experimentar sentimentos negativos, enfrentar sentimentos negativos que vêm no teu coração, sem permitir que eles te influenciem mais do que a sua fé, porque Deus não age pelo que você sente, Deus age pelo que você crê. Eu sinto que não vai dar, mas eu creio que vai dar, então vai dar. Amém, irmãos? Quem é a pessoa de fé? É aquela pessoa que ela sente que parece que nada vai dar certo, mas ela crê que vai dar, porque Deus vai fazer as coisas darem certo. Eu não vivo pelo que vejo, eu vivo pelo que eu creio. Eu não vivo pelo que eu sinto, eu vivo pelo que eu creio. Se você é da fé, é pela fé que você vai ter a vitória que você precisa nessa noite. Deus tem prazer em responder à fé daqueles que nele confiam. Eu quero dizer para você nessa noite: você está diante de um Deus que pode todas as coisas. Deus vai te tirar dessa caverna melhor do que quando você chegou lá. Fique em pé, nós vamos adorar ao Senhor. Fique em pé, nós vamos louvar e engrandecer esse Deus que é digno de toda a glória. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor para sempre. Aleluia. Feche seus olhos e ore comigo agora. Pai querido, em nome de Jesus, eu creio, Senhor, que assim, ó Deus, como Davi, ó Deus, teve a oportunidade de crescer naquela caverna, assim o Senhor também está nos dando a oportunidade de crescer diante das lutas, diante das dificuldades, Senhor, e demanto, ide, raçube, andai, temos enfrentado nesses dias. A caverna de Adulão foi preparada como um lugar de refúgio, foi preparada como um lugar de, ó Deus, de provisão, de providência, de crescimento, de restauração na vida do seu servo. Assim como teve uma caverna de Adulão para Davi, existe para cada um de nós também, Senhor. Alabá, suí, andaramassou.
Deus de glória, em nome de Jesus. Visita, que ouva súbia, essas pessoas que entraram aqui nessa noite e que precisam do toque do Teu Espírito, que precisam da restauração do Senhor em suas vidas, aleluia. Ó Deus, levanta os abatidos de espírito, põe em pé os que estão caídos, restaura os que estão, ó Deus, destruídos pelas circunstâncias da vida. Oh, Andaramasurias, oh Deus de glória, faça o Teu nome ser glorificado neste lugar, aleluia. Engrandeça-se no meio do Teu povo. Andaia sou de racer que minirácia, argomonder quécias, arquivisir que minar que ador que aceia, irvisir que minirácia, argomonder cavassur que minirassovia, arvisir que minicaias, demando e de comandar a massa, Deus de glória, em nome de Jesus Cristo, passeia neste lugar, passeia no nosso meio, manifesta a Tua glória no meio do Teu povo, aleluia. Oh Deus, seja glorificado nesta terra, porque a Ti a honra, a glória e o louvor pertencem. Ó Deus, declaramos a Tua vitória nessa noite sobre estas pessoas que aqui se encontram, Senhor, em nome de Jesus, aleluia, aleluia. Sobre toda a terra, Tu és o Rei.